amigos do canal Redemptoris Mater. É muita alegria tê-los por aqui. Sejam muito bem-vindos e um Feliz Natal, um feliz tempo do Natal. Neste domingo, a Igreja nos propõe para reflexão o mistério da revelação de Jesus, do véu que se levanta e deixa entrever a realeza e a divindade de Jesus. É a solenidade da Epifania, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. A passagem é a seguinte: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo o outro caminho. Essa leitura abre passagem para muitas perguntas. Quem são esses magos? O que significam esses presentes? O que significa a estrela que os guiou? Como eles sabiam sobre esse rei que nasceria em Belém? Em primeiro lugar, vemos que Mateus situa o fato que vai narrar dentro da história da humanidade, ao mencionar o rei Herodes. Esse rei Herodes fora estabelecido pelos romanos para governar aquela província do império. Era meio judeu, descendente de Edom, que remonta a Esaú, e não era descendente de Judá, portanto. Assim, não era um rei legítimo, segundo as profecias do Antigo Testamento e as promessas feitas por Deus a Davi, mas agia como se fosse o verdadeiro Messias. Tinha muito medo de perder o poder, justamente por não ser um rei legítimo. E para defender esse poder, como conta o escritor judeu Joséfo, assassinou não só a esposa, mas vários dos seus filhos, que poderiam se apossar do seu trono. Com a vinda dos magos, sentiu-se ameaçado por esse rei que iria governar os judeus. Mateus ainda nos situa geograficamente ao citar o lugar do nascimento desse rei que acabara de nascer: Belém de Judá. Belém era a cidade de Davi. Provavelmente se encontra aí uma intenção teológica de Mateus, já que o patriarca Jacó, ao abençoar o seu filho Judá, dissera: O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e lhe obedeçam os povos. Isso está em Gênesis 49, 10. Mateus está falando do Davi definitivo, do recém-nascido rei dos judeus, que salvará todos os povos. E põe como pano de fundo
essa profecia de Jacó. Também um profeta gentil, Balaão, que aparece não só na Bíblia, mas ainda na literatura extra-bíblica, em face de uma descoberta de inscrições em 1967 na Transjordânia, profetizou sobre esse rei. Balaão servia ao rei Moabe, que lhe pede uma maldição contra Israel. Mas Balaão anuncia uma bênção, impelido pelo próprio Deus. Por isso, a promessa de salvação desse profeta, que servia outros deuses, era também conhecida fora do judaísmo. Balaão dissera: eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel. Essa profecia está no livro dos Números, capítulo 24, versículo 17. A ligação entre esse astro e a realeza pode ter gerado nos povos de então a ideia de uma estrela, que seria a estrela desse rei, e ter sido objeto de reflexão para as pessoas que buscavam um caminho, como os magos do nosso texto. Quem seriam esses magos? São muitos os significados da palavra magoi, magos. Um deles é que poderiam ser membros de uma casta sacerdotal persa, com ideias religiosas influenciadas pelo pensamento filosófico, e muitos filósofos gregos eram tidos por seus seguidores. O próprio Aristóteles falou do trabalho filosófico dos magos. Outro significado é que um mago seria alguém com um saber e um poder sobrenaturais, feiticeiro e sedutor. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10, vemos um mago chamado Bar-Jesus, repreendido por Paulo como filho do diabo e inimigo de toda a justiça. Na narrativa de Mateus, a sabedoria religiosa e filosófica é uma força que coloca os homens a caminho, uma sabedoria que leva ao Cristo. Já nos Atos dos Apóstolos, vemos outro tipo de mago, que usa seu poder contra Paulo, embora Paulo fosse mensageiro de Cristo. A Babilônia, historicamente, fora um centro da astronomia científica. Estava em declínio no tempo de Jesus, mas permanecia um grupo de astrônomos que umas tábuas de terracota descobertas recentemente revelou. Essas tábuas estavam repletas de inscrições com cálculos astronômicos. Inclusive, a conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, nos anos 7 a 6 a.C., poderia ter sido calculada por esses astrônomos, indicando a terra de Judá e um recém-nascido rei dos judeus. Sabe-se, pelos historiadores Tácito e Suetônio, que circulavam na época as expectativas segundo as quais sairia de Judá o dominador do mundo. Expectativas que vinham desde Balaão. Tudo isso deve ter posto a caminho esses homens de esperança, de busca da verdade e do verdadeiro Deus, que procuravam a verdadeira salvação. Eram homens sábios, que levavam a sua razão às possibilidades mais elevadas. Esses homens representam o caminho das religiões para Cristo. De certo modo, assemelham-se a Abraão, que parte para uma terra distante após ser chamado por Deus. Ou a Sócrates, que questionava a verdade maior para além da religião oficial. Por outro lado, fala-se em reis magos. A tradição da igreja, os primeiros padres, leram a narrativa de Mateus sobre os magos à luz do Salmo 71 e do capítulo 60 do profeta Isaías. O Salmo 71 diz o seguinte sobre o rei esperado: florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um ao outro mar, desde o grande rio até os confins da terra. Diante dele se prosternarão seus inimigos, e seus adversários lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá
oferecer-lhe-ão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações, porque ele livrará o infeliz que o invoca. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Assim, ele viverá, e o ouro da Arábia lhe será ofertado. Por ele hão de rezar sempre, e o bendirão perpetuamente. Seu nome será eternamente bendito, e durará tanto quanto a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Bem-aventurado o proclamarão todas as nações. E Isaías 60, por sua vez, falando de Jerusalém, diz: Levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória te ilumina. As nações se encaminharão à tua luz e os reis ao brilho de tua aurora. Para ti afluirão as riquezas do mar e a ti virão os tesouros das nações. As frotas convergem para ti e os navios de Tarsis abrem a marcha para trazer de longe os teus filhos, bem como sua prata e seu ouro, para honrar o nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel que te cobriu de glória. Tanto o Salmo como o profeta Isaías se referem a esses reis que virão de longe, trazendo tesouros a Jerusalém, para ali adorarem o verdadeiro Deus na cidade sagrada. Por isso, os sábios vindo do Oriente foram considerados reis desde os primórdios da Igreja. O Papa Emérito Bento XVI escreveu um livro sobre a infância de Jesus. Para ele, o pensamento que pode se extrair de todos esses textos e interpretações é o de que os sábios do Oriente inauguram uma procissão que percorre toda a história da humanidade rumo a Cristo. E além de representarem as pessoas que encontraram o caminho até Cristo, também representam a expectativa interior do espírito humano e o dinamismo, o movimento das religiões ao encontro do Cristo. Muito bem, os magos viram uma estrela e a seguiram. Chegam a Jerusalém, a estrela desaparece e se dirigem a Herodes, o rei que está governando, perguntando sobre esse rei que nascera. Herodes indaga dos mestres, sacerdotes e escribas onde se predisse que ocorreria o nascimento do rei de Israel. E eles respondem com o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém de Judá, ou Belém Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Belém era a cidade do rei Davi, conforme nos diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E a Davi, Deus prometera esse descendente real, que seria o Messias. Podemos agora nos perguntar sobre a estrela. Não há certezas sobre a natureza do fenômeno da estrela. Como dissemos antes, houve nos anos 7 a 6 a.C., hoje considerados o tempo em que Jesus teria efetivamente nascido, uma conjunção dos planetas Júpiter e Saturno. Johannes Kepler, no século XVII, observou uma conjunção semelhante a ela. E a essa conjunção que ele observou se juntou uma supernova, que por meses irradiava um brilho intenso. Então Kepler opinou que o mesmo fenômeno deveria ter ocorrido quando do nascimento de Jesus. Essa seria a explicação da estrela. Muitos astrônomos atuais repropõem essa solução de Kepler para a estrela. Voltemos, contudo, à profecia já referida de Balaão, para compreender algo sobre o significado desta estrela. Vários padres da Igreja ponderavam que não se tratava apenas de um astro, mas de um fenômeno sobrenatural, que a estrela seria um anjo.
Isso porque na Bíblia frequentemente as estrelas são descritas como anjos e os anjos como estrelas. Assim, essa estrela que se levanta no céu e guia os magos à casa em que Maria e Jesus estão, o que não é de modo algum algo comum, sugere que se trata de um sinal visível combinado a um sinal sobrenatural. Os céus são como que o livro da criação, lido pelos magos, e de certa maneira os guiaram. Mas os magos também precisaram ler as Escrituras, ouvir sobre Belém e as profecias sobre o nascimento do rei de Israel ali em Belém. É a combinação desses dois livros que leva os magos ao pequeno Jesus, o Cristo, o Rei dos Judeus. O livro da criação, da natureza, os guia até Jerusalém, a cidade real de Israel, onde seria presumível ter nascido o futuro rei. Contudo, só as Escrituras os guiam até o verdadeiro Messias. O universo fala de Cristo, mas somente sua linguagem não é totalmente decifrável para o homem. Oferece indicações, suscita a intuição sobre o Criador, a expectativa de que um dia esse Deus se manifestará, a consciência de que o homem pode e deve ir ao encontro desse Deus. Mas o conhecimento que brota da criação e se concretiza nas diversas religiões pode perder a orientação correta, se não houver também a revelação do próprio Deus. Com o encontro dos magos com a palavra da Escritura, a estrela reaparece e resplandece de novo para eles, narra o evangelista. A criação, interpretada pela Escritura, volta a falar ao homem. Por isso, revendo a estrela, seu coração é tocado e alegram-se tanto. Quando eles entram na casa, ajoelham-se e adoram Jesus. A palavra grega proskinesis literalmente significa uma homenagem de adoração, feita muitas vezes diante de um rei. Porém, Mateus a usa sempre como expressão de veneração e adoração a Deus. Por exemplo, logo adiante no capítulo 4, o demônio sugere a Jesus que se prostre diante dele e o adore, e diz que então lhe dará todos os reinos do mundo. Jesus replica: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vemos então que os magos adoram Jesus, porque o reconhecem não só como o Rei dos Judeus, mas como o Rei divino. E lhe trazem presentes: ouro, incenso e mirra. Não são presentes práticos ou muito úteis naquele momento para a mãe e o menino. São, isto sim, um reconhecimento da dignidade verdadeira daquele a quem são ofertados. Ouro e incenso apareceram mencionados em Isaías 60, como vimos, que deveriam ser oferecidos pelos povos ao Deus de Israel, como sinal de sua conversão. E também aparece no Salmo 71. A tradição da Igreja viu, nesses 3 dons, 3 aspectos do mistério de Cristo. O ouro apontava para a sua realeza, o incenso para o fato de ser o Filho de Deus e a mirra para o mistério da sua paixão. A profecia de Isaías sobre aquela nova Jerusalém, que seria o centro da humanidade, é cumprida no mistério da Epifania do Senhor. Porém, os magos não deixam o ouro e o incenso em Jerusalém, e sim os depositam onde estão Maria e o menino. Diante disso, os padres da igreja viram aí um sinal de que Maria é como que a personificação dessa nova Jerusalém. Mãe não apenas de Israel, mas das nações pagãs também. E os reis magos, que são gentios, vêm adorar seu filho e trazer-lhe presentes. E representam, assim, o início da realização da profecia sobre a conversão de todas as nações. Esses presentes demonstram a identidade de Jesus como sacerdote, profeta e rei. O ouro
representa o seu reinado. A mirra, que era um óleo de unção, a sua identidade de profeta, pois os profetas eram ungidos para proclamar suas mensagens. E o incenso era usado no tabernáculo e depois no templo pelos sacerdotes, mostrando que Jesus é sacerdote, o sumo sacerdote, como temos visto na carta aos Hebreus em outras postagens. Procuremos também nós examinar a criação e ver nela todo o dom e todo o presente que recebemos de um Criador amoroso, sem esquecer de olhar, porém, para a palavra de Deus, que se dignou revelar-se a nós pelo infinito amor que nos tem. A palavra que revela a sua santidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua clemência, a sua ternura, fazendo-se homem, fazendo-se criancinha, dependente dos homens, para que os homens possam um dia participar da natureza divina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se e compartilhe o canal e acione o sininho para ser notificado das novas publicações.